Olá, minha alma querida, mais uma vez, juntos aqui nessa nossa jornada, Nessa nossa jornada espiritual que eu acho que tá lindíssima. Eu espero que vocês estejam gostando. E hoje nós vamos falar de um assunto que é como se fosse fazer uma viagem interdimensional, mas calma, precisa fazer mala não, nem pegar o passaporte. Nós vamos explorar algo que talvez você já tenha ouvido falar ou nunca tenha ouvido falar tão claramente. Os 7 corpos espirituais que você carrega. Sim, isso mesmo. Você acha que era só pele, osso e pensamento? Nada disso. Você, eu, somos todos seres dimensionais com mais camadas do que lasanha em festa de família. Quem não gosta de uma bela lasanha, né? Mas antes de mergulhar nesse universo, me conta uma coisa. Como está sendo sua experiência com essas aulas, principalmente com a nossa última aula, aula 3? Você já começou a observar seus gatilhos e suas reações? E se você está firme comigo desde a primeira aula, parabéns. Já caminhou um bocado nesse processo de despertar da alma. E se chegou agora, fica tranquilo. Tudo acontece no tempo certo. As aulas vão ficar gravadas aqui no grupo um certo tempo e eu estou pensando em, quem sabe, talvez, passar para quem chegou depois. Um lembrete. Quem concluir as 8 aulas vai receber um ritual de reconexão com sua verdadeira essência, uma orientação personalizada no tarô, comigo, Ju Laruna. Então, já se prepara aí, vamos caminhar juntos, pegue aí o seu copinho com a água, porque hoje a aula vai trazer muita expansão de consciência, quero que você venha comigo. E por que falar dos 7 corpos? Você já teve aquela sensação de estar cansado, cansada, mesmo sem ter feito nada físico? Já sentiu uma angústia sem explicação? Ou teve uma intuição tão forte que parecia uma voz do além ou alguém te avisando? Pois bem, isso tudo tem a ver com os corpos sutis que nós carregamos. E sim, eles são reais. Só porque a ciência não mede todos ainda, não quer dizer que não existam. O que são os 7 corpos espirituais? Você não é só o corpo visível. Além do físico, você tem outros 6 corpos sutis que funcionam como filtros, antenas e veículos da sua consciência. Eles são em diferentes frequências e dimensões, mas atuam juntos o tempo todo. E quando um está em desequilíbrio, o resto todo sente. Os corpos espirituais são novidade? Bem, atualmente, devido à facilidade de acesso a informações, muitas crenças acabam chegando aos nossos ouvidos e nos trazem algum aprendizado. Mas o tema de hoje está longe de ser uma novidade, embora só esteja sendo conhecido por nós agora. Os corpos espirituais são uma sabedoria existente desde o Antigo Egito. Foram estudados pelos hindus e até mesmo pelos hebreus, que já falavam nas divisões que existiam. Entenda uma coisa, os 7 corpos espirituais, ou seja, isso é a primeira coisa que precisamos compreender sobre esses corpos, é que seu poder, ele é muito grande. Para você ter uma ideia, somente com a combinação dos 2 mais conhecidos, que vamos falar nele, já não seríamos capazes de suportar sua energia. Bem, então, o que são os corpos espirituais? O ser humano, ele é composto pelo corpo físico e pelos corpos sutis. O total de corpos espirituais de um indivíduo são 7. Os outros 5, isso é mais pra frente. Esses corpos são chamados de níveis ou dimensões, que são imprescindíveis para a matéria humana, para que ela consiga suportar toda a energia espiritual que chega de forma direta até nós. É como se as dimensões agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros, ligado a tudo que não podemos ver. Esses corpos estão conosco durante toda a nossa vida e sempre trabalhando juntos. Mesmo que estejam em dimensões distintas, eles se completam entre si, proporcionando uma profundidade maior do ser diante todo o universo. Primeiramente, você deve desapegar da ideia de que somos apenas carne. Há muito mais que você precisa descobrir para entender o que realmente é e como funciona. Os 7 corpos de cada ser humano são físico,
duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, Budi, Atman ou espiritual. Cada um deles é composto por funções específicas que se complementam. Vamos entender isso agora. Vamos ao primeiro corpo físico. Chamamos ele de a casinha da alma. Esse nada mais é do que o corpo que nós conseguimos enxergar. O corpo físico é a matéria e tudo que faz parte dele. Pele, células, órgãos. Ele tem a função de receber energia e informações do plano que está acima dele. É como se fosse uma vestimenta, que recebemos na hora de encarnar neste mundo, na hora de nascer. Por este motivo, devemos aceitá-lo, cuidá-lo, mantê-lo sempre em boas condições, mesmo que estejamos com ele temporariamente. Como diz, um canal Temporariamente Humanos. Como este corpo é visível, é o único dos corpos sutis estudado e aceito pela maioria dos cientistas. Ele tem a vibração mais densa. Ele está na terceira dimensão. É o que você vê. Terceira dimensão é aquilo que você vê, toca, sente com os 5 sentidos. Depende da alimentação, sono e da energia vital. Segundo corpo vital etérico, Wi-Fi da vida. Não pode ser visto, somente sentido. Ele é constituído por chakras, aura e nadis, sendo assim considerado um corpo bioeletromagnético. Por ser formado por uma grande quantidade de energia, possui aparência reluzente, que pode ser azul ou laranja. Quando rompido, pode interferir na vida da pessoa, pois não se renova, nem pode ser renovado diretamente do físico. Esse corpo duplo etérico, ele é o mesmo durante sua trajetória na Terra. Ele atua entre a terceira e a quarta dimensão. É a energia da vida, do magnetismo, da saúde e da cura. Se ele está em desequilíbrio, gera cansaço constante, doenças, estagnação, doenças sutis. Já o corpo astral, o coração das emoções, muitas pessoas o chamam de alma. Estudamos isso na primeira aula, Mas, na verdade, o seu nome é corpo astral. Esse corpo sofre mudanças em sua aparência no decorrer de suas viagens energéticas e é extremamente sensível. Ele é responsável pelos nossos sentimentos e desejos. Quando dormimos, o nosso corpo físico descansa, enquanto o nosso corpo astral viaja. Viagem astral, digamos assim. Vamos falar nisso depois. Sabe o que chamamos de sonho? Na verdade, é uma viagem deste corpo. Mas, por não termos consciência sobre estes corpos e ainda não temos evoluído a este ponto, lembramos somente de pequenas partes do que foi sonhado e chamamos a tal viagem de sonho. Ele vibra na 5ª dimensão e é com ele que você sente emoções, sonha, acessa outras realidades. A tal viagem astral que eu falei que acontece através dele, A gente pode falar em viagens astrais depois. E se está desarmonizado? Você sente confusão, explosões emocionais, pesadelos, instabilidade emocional, apego. Você sabia que todos os espíritos que incorporam em médiuns possuem essa estrutura corpórea sutil? Ela é tão necessária para a manifestação do espírito na dimensão em que se encontra, astral, como o corpo para os humanos. É com este corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Os que se comunicam habitualmente nas sessões espíritas, que possuem esse veículo, mais ou menos denso, conforme o grau evolutivo daquela pessoa que está recebendo. Aqueles que já não o possuem, porque mais evoluídos, comunicam-se com os médiuns sem incorporação. É a famosa evolução. Assim como o corpo para os humanos é tão necessário, para os espíritos é também necessária para sua manifestação na dimensão em que se encontram no astral. E o corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. A sua forma pode ser modificada pela vontade ou pela ação de energias negativas autoinduzivas. Pois é.
ou induzidas, desculpa, acho que eu falei errado. A maioria das manifestações mediúnicas, ditas de incorporação, processa-se através do corpo astral, o qual é dotado de emoções, sensações, desejos, etc. Em maior grau, em menor grau, em função da evolução espiritual. O corpo astral sofre moléstias e deformações decorrentes de viciações, sexo desregrado, práticas persistentes do mal e outras ações pecaminosas. Esse corpo separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido, pela ação de traumatismos ou fortes comoções, tipo aqueles acidentes, entendeu? Bem como pela vontade da mente. Todos os espíritos que incorporam em médios possuem a estrutura corpórea sutil necessária à sua manutenção no mundo astral. Já os espíritos que não possuem este corpo, em virtude da sua evolução, comunicam-se com médios via intuição mental. O corpo astral pode desencaixar, ou seja, desdobrar do físico, por anestesia, coma alcoólico, droga, choque emotivo ou desdobramento apométrico, da mesma forma que o duplo etérico. O corpo astral é o veículo intermediário da manifestação e de evolução para os espíritos que estão desencarnados, sendo constituído com as energias do astral no qual habitam. Nos processos de reencarne, nascimento, esse corpo é modelador do corpo físico, o qual subordina ao seu campo de ação, através das linhas de força que irradia e que ainda não podem ser detectadas pelo instrumental tecnológico do que dispomos. Ciência. É um veículo muito sensível à drenagem ou absorção das energias deletéricas provenientes da ação da mente que o comanda. Está também sujeita à degradação e à deformação pela ação das forças do planeta na qual estagia. Vamos falar depois disso também, de planetas. A sua organização molecular e a sua estabilidade funcional dependem do grau de evolução espiritual que já atingiu o seu habitante. Assim como pode se desorganizar facilmente, também pode se reorganizar mais rapidamente do que o corpo físico em função da sua baixa densidade. O nosso equilíbrio emocional, regido pelo padrão de sentimentos que alimentamos, é o fator determinante no equilíbrio das forças desse corpo. A doença no corpo astral surge rapidamente, sempre em decorrência dos desequilíbrios mentais e desajustes emocionais. A sua organização energética, muito sutil, torna-o extremamente sensível às ondas de pensamento do seu habitante, né? E daqueles com quem se ajusta de forma consciente ou não. No caso dos encarnados, as disfunções no corpo físico surgem após vencerem uma barreira energética formada pelo duplo etérico. Por este motivo, nem sempre são acusadas pelo corpo físico, mesmo que já sendo percebido intuitivamente pelo doente, o que vem explicar por que muitas vezes a gente se queixa de dores que sinalizam no início de um processo desarmônico, que ainda não é identificado por exames clínicos. Às vezes vai no médico, faz vários exames e não consegue achar causa. O corpo astral interpenetra os corpos físico e etéreo, ultrapassando os limites dele. Seu formato lembra um ovo. A energia gerada pelos sentimentos de ódio, vingança, maledicência, egoísmo e outros mais grosseiros se instala na parte inferior desse corpo, afinando a parte de cima. Ao contrário, os sentimentos de amor, devoção, harmonia ou caridade, por exemplo, depositam-se na parte superior, deixando mais pontuda para baixo. Por isso, quando os clarevidentes veem um corpo astral de uma pessoa com a parte de cima mais fina, sabe-se que são sentimentos mais grosseiros que estão predominando ali naquela pessoa. Durante o sono físico, o corpo astral se desprende naturalmente do corpo físico e passa a funcionar como um veículo independentemente da consciência, embora ambos continuem ligados pelo chamado cordão de prata ou fio dourado. Cordão umbilical, só para você entender. Espero que vocês estejam entendendo aqui o que eu estou dizendo para vocês, né? Esse fio dourado é o quê? Entramos no mundo dos sonhos, no qual fazemos nossa viagem astral. Após a morte, o desencarne do corpo físico, a vida continua no corpo astral. E,
Como a natureza não dá saltos, vamos para este mundo levando na bagagem todas as nossas virtudes, todos os nossos defeitos, vivenciando as emoções com mais intensidade, porque não temos o cérebro físico para amortecer as vibrações vindas do astral. Exemplo disso é uma pessoa que faleceu com determinado vício, ou no plano astral fica com os desejos mais intensos da substância, né, que causou o vício, ou a bebida, ou raiva, né, ou que seja aí uma coisa mais intensa, né, raiva, ódio, vícios. E as principais funções do corpo astral são transformar as vibrações do plano físico em sensações, ser o corpo onde residem os sentimentos, ser a morada da consciência durante o sono físico, armazenar as experiências astrais e transmiti-las ao corpo causal. Ao se liberar do corpo físico, o corpo astral pode alcançar voos subplanos, superiores no astral, ou cair ladeira abaixo. Pois é, ou seja, umbral, abismo. Pois, se quiser, vamos falar sobre isso. Por isso, a transformação interna, quando estamos encarnados, né? Quando conseguimos dominar e controlar certas emoções ou sentimentos mesquinhos, exercitar o amor, a compaixão, a alegria e outras virtudes, estamos na realidade preenchendo o nosso corpo astral de energias sublimes, né? Bem mais perto do Pai, da centelha divina, de Deus, do universo, né? Assim como queira chamar. Então, vamos agora falar do corpo mental inferior. A mente tagarela que não sabe a hora de parar. Pois é. Se o corpo causal é a bússola da alma, o corpo mental inferior é o radinho velho que não desliga nunca e ainda pega interferência de tudo quanto é lugar. É nele que mora excesso de pensamentos, as vozes internas que te julgam, te comparam, te cobram. E se? Mas e se? Mas e se não der certo? Ixi, isso vai dar ruim. Não é o cérebro, mas sim a nossa mente. O corpo mental inferior organiza tudo o que pensamos, para que, em seguida, nossos pensamentos sejam manifestados pelo cérebro. Ele é o corpo racional que lida com nossas questões cognitivas, avalia nossas atitudes e absorve nossos apegos materiais. O que pensamos e sentimos tende a se fixar nesse corpo. Quando o corpo mental inferior domina o show, você vive no futuro, imaginando todos os cenários possíveis, inclusive os mais catastróficos. Ou fica presa no passado, ruminando conversas, erros e decisões. Sua mente fala tanto, famosa tagarela, né, que você nem ouve sua própria intuição. Você se identifica tanto com seus pensamentos ou esquece que pode simplesmente silenciar. Sabe quando você tenta meditar e pensa, isso não é pra mim? Minha mente não para? Pois é. Às vezes a minha também não, tá? Não é muito fácil, não, mas pense no corpo mental inferior como aquele colega de trabalho que fala demais. Se você deixa ele, te enlouquece, né? Aquela pessoa que fica ali, aquela amizade também que fala o tempo todo. Mas, se você escuta com atenção e sabe a hora de pedir silêncio, ele te ajuda a organizar tudo e seguir o plano. Esse corpo também vibra na 5ª dimensão. É a mente que analisa, imagina e projeta. Aqui vivem tanto os pensamentos criadores quanto ilusões destrutivas. Se ele está desequilibrado, vem ansiedade, excesso de pensamento, desconexão da realidade, pensamentos repetitivos, excessos de controle e por aí vai. Agora, o corpo mental superior, ou corpo causal, ele é o que? A bússola da alma, a individualidade do ser. Sabe aquele? Não sei porquê, mas sei. Pois é ele. O que eu estou fazendo com a minha vida? É ele. Quem está tentando te cutucar aí é esse corpo aqui, o corpo causal, também conhecido como corpo mental superior. Por quê? Sim, tem o mental, mais básico. Também, né, que a gente já viu, aquele que vive pensando demais, o tagarela, blá, blá, blá. E esse corpo é um tipo de HD espiritual. Ele guarda memórias de todas as suas vidas passadas. Sabe aquelas coisas que você sente que já
nasceu sabendo? Ou aquele talento meio inexplicável que você tem? Aquela criança que já nasce com aquele dom? Pois é, provavelmente vieram daí. Ele também é a fonte da sua intuição mais refinada. Não confunda palpites da ansiedade, tá? Vem a criatividade mais profunda, desejos de alma, aqueles que fazem seus olhos brilharem, não só pagar os boletos, tá? Ou seja, aquela missão mesmo, que desejo de alma, você sabe o que vai fazer com o amor. Pois é. E uma parte linda, esse corpo é onde mora a sua verdadeira individualidade, não a personalidade. Nós falamos nela na primeira aula, né? Por isso esse assunto, para chegar até aqui. Então não é a personalidade que a vida te deu, mas o eu real, aquele ser que sabe por que veio e para onde vai, ou pelo menos tenta lembrar. Este corpo, ele vibra na 6ª dimensão, ou seja, nada de vida no piloto automático aqui. Ele quer propósito, ele quer direção, sentido. Se você anda perdido, se sentindo vazio, sem entusiasmo com nada, você até se movimenta, trabalha, posta no Instagram, faz vídeos, paga boletos, mas sente que lá no fundo tem algo faltando. Tipo uma sensação de tô fazendo tudo certo, mas nada parece certo. Não sei o que quero, só sei que não é isso. Parece que a vida tá passando e eu tô só assistindo. Pois é, esses daí são sinais clássicos de corpo causal dormindo no ponto. Pode apostar que esse corpo aí tá jogando, sabe, pro cantinho. Pois é. E aí? Quem vai ativar ele? Pois é. Esse corpo aí é a bússola da alma. E como acordar esse corpo lindo e iluminado? Práticas de meditação profunda, silêncio interior, contato com a sua criatividade espiritual. Como? Escrever, pintar, dançar, canalizar. Trabalhos com intenção e propósito, não só fazer por fazer, porque eu preciso receber, claro, precisamos disso. Mas pode, né, juntar os dois aí até você conseguir, né? Desapego de crenças limitantes que você herdou e às vezes nem percebe isso, claro. Ouvir a voz da alma em vez da voz do medo. Essa parte a gente vai praticar juntas aqui neste curso, caso vocês queiram. Vamos falar daqui a pouquinho. Corpo púdico. O corpo púdico. O corpo da intuição e amor divino. Conhecido também como corpo cósmico. Ele não possui nenhuma ligação ou relação com o tempo. Entre todos os corpos sutis, o Budi é o que mais se encontra a real sabedoria. Ele é o ponto alto da iluminação, que dificilmente é alcançado. Mas está ligado a todas as coisas. Está extremamente distante do plano físico e da capacidade de compreensão de nós, seres humanos. Mesmo que seja ainda pouco conhecido, é um nível que muitas pessoas, principalmente os buscadores de conhecimento, tentam alcançar, assim como eu, por meio da evolução espiritual e mental. Ele é o silêncio que fala, o amor universal, sabedoria profunda, compaixão. Sabe aquele momento raro em que você sente uma paz profunda, né? Que até o ar parece mais leve. Ou aquela sensação de que tá tudo certo. Mesmo sem você entender exatamente por quê, o que fez, por que tá se sentindo assim. Então, seja bem-vindo ao corpo búdico, a morada da intuição, da compaixão e da sabedoria divina. Infelizmente, a gente não consegue ficar assim o tempo todo, né? Com o Wi-Fi ligado, porque esse corpo é como se fosse um Wi-Fi direto com o divino, com Deus, sem precisar de senha, mas com muita frequência elevada. E o que é esse corpo? Ele vibra entre a 6ª e 7ª dimensão, ou seja, bem longe da muvuca da 3ª dimensão aqui. É um campo, que transcende lógica e emoção. Ele simplesmente sabe, sem pensar, sem sentir, apenas intui com clareza. Aqui não há julgamento, comparação ou ego, falamos na primeira aula. Só aquele olhar de alma que enxerga além das aparências. É o corpo da intuição pura, da sabedoria silenciosa. Quando esse corpo está ativo, você sente uma conexão profunda com o todo, com a natureza, com as pessoas, com o invisível. A sua intuição fica afiada, como espada de luz,
quero chegar nesse ponto. Vem ideias, respostas e direções do nada, mas que fazem total sentido. Sabe aquela luz igual essa que eu tive aqui para fazer para vocês, né? Faz sentido, faz para mim, faz para você, né? Você sente vontade de servir, de ajudar, né? Sem querer nada em troca. O que eu quero é que vocês aprendam, né? Pelo menos, né? Um pouquinho. Quando ele está adormecido, você fica desconectada da sua essência e dos outros. Não consegue confiar em si, busca validação o tempo todo, vai aquela validação externa, né? Será que a pessoa vai pensar? A vida parece só material, sem magia, sem sentido maior, sabe? Pois é, intuição só se for do Google, porque a sua parece que sumiu, né? Então, só que não sumiu, não. Como ativar o corpo búdico? Silêncio consciente. Não é só calar a boca, não é calar a alma por dentro. Práticas de compaixão, ajudar alguém sem esperar like, retorno, elogio. Contato com a natureza. Mato, mar, céu, fogueira, fogo, né? Tudo que alimenta esse corpo, né? Meditações que expandem a consciência com autoindagação, gnose ou reza profunda, né? Se o corpo mental inferior é um radinho barulhento, o outro, o corpo búdico, é aquele velho sábio da montanha, fala pouco, mas quando fala você sente na alma, né? Então, menos ruído externo, mais sintonia interna. Às vezes a resposta que você busca já foi sussurrada, só que você não estava ouvindo a notificação no celular. Vamos aí para o último corpo dessa trilha, corpo átmico, da vontade divina. Esse é o mais elevado, que está acima de todos os planos, tido como a consciência pura. É formado praticamente por luz e é o ápice da iluminação de espírito. Já tinha falado antes, né? Cachorro latindo, criança chorando, gato miando e assim vai. Muitos conhecem como eu divino. Ele é a mais profunda conexão com o divino e com o universo, né? E pode ser chamado de coordenador de todos os corpos. Você já teve aquela sensação de que existe algo muito maior te guiando? Ou aquele momento de arrepio na alma que você sabe que não veio de fora? Veio lá de dentro, lá no fundo, sabe mesmo? Pois bem, isso daí é a sua centelha divina soprando para você. Oi? Aqui? Pois é, ela mora aqui no seu corpo átmico, mais sutil, mais elevado e mais luminoso dos 7 corpos. Que esse corpo? Esse corpo átmico é a sua essência espiritual mais pura, a faísca da criação que habita em você desde sempre, desde que o mundo é mundo. Ele não tem ego, ele não tem drama, ele não tem pressa. Ele só é puro amor, consciência e unidade com todo, com o divino, com Deus, com o universo. Enquanto os outros corpos que nós falamos aqui lidam com o dia a dia, com sentir, com pensar, com querer, com falar, né? Esse, né, o átmico é o seu eu eterno, o espírito imortal, o pedacinho de Deus que mora dentro de você, que você carrega, né, dentro de si. É o corpo do espírito mais puro. Ele representa a sua missão espiritual, ligação com Deus, com as leis superiores do universo. Falar nisso, a gente pode depois fazer uma aulinha sobre as leis do universo, né? Muito bom. E quando esse corpo está ativo? Você sente que a vida tem propósito real, não importa o caos lá fora. Sente-se guiada por uma sabedoria maior que transcende tudo. Age com amor incondicional, compaixão e entrega. É como se estivesse conectado com sua missão de alma e não se sentisse mais, sabe? Perdido, no caos. Quando está adormecido, surge aquele vazio existencial, como se faltasse algo, né, que você não sabe nomear o que é. A busca por sentido vira angústia constante ou se tenta preencher com coisas externas, sente-se desconectado do espiritual, da fé, da alegria profunda de viver. E eu até gostaria depois também, né, além de eu ter falado nessas aulas, é que eu gostaria de depois pegar cada doença, por assim dizer, para explicar, né, cada um nos corpos,
né, dos 7 corpos que nós temos aí. Explicar cada doença, né, talvez como tratá-la, né, não sou nenhuma curadora, mas sou buscadora, né, de como lidar, de como tratar, né, a gente pode fazer isso daí depois se vocês quiserem, né, claro. Eu tenho muito conteúdo mesmo para poder passar aí para vocês. Não é a perfeição, né, mas eu acho que cada um vai conseguir aí, de uma forma, entender, se reconectar, né, consigo mesmo, com Deus, né, e vai ficar bem mais fácil de lidar, né, com o caos do dia a dia. E por isso, né, eu quero te falar como ativar esse corpo átmico. Silêncio interior, entrega à espiritualidade, orações, rituais, meditações profundas, viver com propósito real, fazer escolhas que se alinhem com a sua verdade e com o bem coletivo, né? Estar a serviço da luz, agir com amor mesmo quando ninguém está olhando, né? Práticas de conexão com o eu superior, reiki, canalizações, presença total, envio de reiki. Ele é energia, né, primordial, e eu gosto muito de trabalhar com reiki. Se o corpo físico é o HD externo da sua alma, o corpo átmico é o Wi-Fi direto com a fonte divina. Não precisa de senha, mas precisa de consciência e frequência elevada. Sabe quando a gente diz confia no universo? Ele sabe de tudo, tem o tempo dele? Pois então, quem diz isso dentro de você é o seu corpo átmico. Lá no fundo você fala isso pra você, vai dar certo, confia. Ele não quer que você apenas entenda, ele quer que você lembre-se de quem você realmente é. O corpo átmico é o ponto de retorno. Depois de todas as suas andanças, feridas, descobertas e curas, é nele que a sua alma posa em paz. Porque no fim, você não está se tornando algo novo. Você está apenas voltando para quem você sempre foi, né? Se reconectando, né? E é o ser de luz que você é, que eu sou. Então, almas divinas, centelhas divinas, me contem uma coisa. Vocês gostariam que eu compartilhasse aqui no grupo uma meditação guiada para conexão com a centelha divina? Seria algo leve, com minha voz, música suave, né? Com visualização, para vocês fazerem sempre que sentirem um chamado interior. Mas só vou gravar se vocês quiserem, tá? Comentem aí, eu quero. Tá? Se acharem interessante, né? Manda um sim, né? Ou escreve meditação que eu preparo com carinho, né? E curiosidade espiritual, né? Quais corpos em você estão ativos? Bem-vindo ao Clube da Humanidade. A maioria vive entre o físico, vital e o astral. Mas a sua alma quer mais. Ela quer despertar todos os seus corpos. E por isso, você está aqui comigo. Como vocês podem ver, existem mais níveis de consciência e planos aos quais nós não temos acesso facilmente. A busca pelo entendimento do ser humano é praticamente infinita. Mas quanto mais conhecemos o nosso próprio ser, né, mais estaremos no caminho da evolução. Os 7 corpos que falamos aqui, eles trabalham em conjunto, estão sempre operando para que fiquemos firmes, fortes, né, em busca da luz e da sabedoria. Qual deles você usa mais? Como eu disse, né, mas as pessoas vivem entre o físico e o astral, né, e por isso sente esse vazio existencial, cansaço mesmo, dormindo. Sabe quando você dorme a noite inteira, acorda, parece que fica quebrado? Pois é. Sensação de incompletude, né? Mas, como eu disse, a sua alma quer despertar, né? Todos os seus corpos para viver aí com plena consciência, com plena sabedoria, com plena luz. Agora que você já mergulhou nesse universo sutil dos 7 corpos espirituais, que tal ouvir agora o que o tarô tem a dizer sobre o seu momento energético? Vou fazer uma tiragem, mas antes de escolher eu te convido a pausar um segundinho, respirar profundamente, pausa o vídeo, respire, coloque uma mão sobre o coração, se quiser, e pergunte internamente:
Qual parte de mim está precisando de atenção e equilíbrio agora? Qual corpo espiritual está pedindo cura, luz ou expansão neste momento? Então eu vou fazer uma tiragem. Você vai escolher a carta 1, a 2 ou a 3. Puxar pelo pensamento, que daqui a pouquinho eu vou trazer os significados no grupo, né? E aí você vai descobrir o que neste corpo quer te revelar. E se alguma de vocês quiser uma tiragem individual e personalizada, é só me chamar no privado que eu vou adorar fazer para você. Então, carta 1, carta 2 e carta 3, tá? Pega pelo meu anelzinho aqui para você saber qual é qual. Carta 1, carta 2 ou 3. E antes de colocar o resultado das cartas e antes de nos despedirmos dessa aula incrível, quero compartilhar com vocês algo muito especial. Meu primeiro livro, Mentes Informadas, Mente de Sucesso. Esse primeiro livro, ele é um convite para você mergulhar ainda mais fundo no autoconhecimento, entendendo aquelas partes escondidas da alma que, quando iluminadas, trazem transformação verdadeira. É uma leitura que vai te ajudar a atravessar medos, dores, bloqueios e guiando você rumo a uma nova jornada de autotransformação. Bem no ritmo das energias poderosas que estamos vivendo aqui. O trabalho de buscar algo o trabalho de buscar algo não muito convencional foi levado por mim com maior cuidado, com maior respeito. Né? A alma não é desconsiderada, mas agregada à parte do inconsciente. Cada um elabora para si seu próprio segmento no mundo. Muitas vezes cercados por paredes estanques, né? De modo que algum tempo depois parece-lhe ter aprendido o sentido e a estrutura do mundo. O encontro definitivo consigo mesmo. Que vai me dizer que eu gosto muito. E que está lá no meu livro. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Você carro branco. Coletivamente, estamos em um processo de rápido processamento e purificação, onde o despertar, a expansão e as curas vão se tornar cada vez mais pronunciados. Já está sendo, né? À medida que avançamos em direção ao eclipse final dessa temporada, a energia promete ser cada vez mais poderosa. Com isso tudo, se dará algumas transformações profundas para todos nós. Tudo que ficou escondido, suprimido ou rompido está sendo revelado agora. Essas transformações vão te levar além do seu medo, da sua dor, do seu sofrimento. Se vocês estão prontos, prontas para conhecer de verdade e despertar a força que existe dentro de você, este livro Mentes Informadas, Mente de Sucesso, ele é para você. E para quem já ama essa busca interna, vou deixar aqui um gostinho dos meus outros livros. Amor em Código, para entender um amor de uma forma toda nova, né? Quase como se fosse um código secreto, né? Para relações mais conscientes. Tenho também um Café com Caos, um bate-papo, né? Sincero sobre como encontrar equilíbrio, mesmo quando a vida parece uma montanha-russa, né? Roda gigante. Tem aquela música que eu gosto, né? A vida é tipo roda gigante. É um funk com consciência. Tenho também Reflexos de Outras Realidades, né, que explora mundos invisíveis, como que eles impactam nosso dia a dia. Cada livro que escreva é uma porta para um pedaço dessa jornada incrível aí que é despertar para quem realmente somos. Agora quero agradecer cada um por estar aqui, por confiarem, caminharem comigo e claro, né, se você quiser aprofundar nessa jornada de despertar, né, quiser mergulhar comigo de forma mais individual, tem alguns atendimentos que podem te ajudar neste momento. Cada serviço é criado com intuição e propósito, né, para ajudar as pessoas a acessar mais clareza, equilíbrio emocional, cura energética e reconexão com a alma. Vou deixar
se vocês quiserem, o meu catálogo de atendimento, né? É só você baixar, dar uma olhadinha com calma, né? E se sentir com o coração, se algo te tocar, me chama que a gente faz uma tiragem privada. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam entendendo, né? O que eu quero passar para vocês. Claro, isso daqui é uma capinha, né? De um curso bem mais profundo, né? Que demanda muito mais tempo, mas, né? Se vocês quiserem se aprofundar, né? Me perguntem como, que eu explico para vocês. Nós estamos nessa 4ª aula, nós ainda temos mais 4 aulas com 4 assuntos que estão interligados. E eu quero fazer mais alguns cursos aí gratuitos. O que eu puder passar para vocês gratuitamente, né, eu vou passar, caso assim, né, vocês quiserem me acompanhar aí. Eu tenho muito a aprender, mas tenho ainda muito a passar também. Quanto mais eu estiver passando para vocês, mais conhecimento eu também tô tendo. Gratidão